Olá, pessoas místicas da internet, sejam bem-vindos e bem-vindas a este vídeo. Se você chegou até aqui, isso significa que o seu objetivo é aprender a utilizar as cartas de tarô, aprender a interpretar o tarô, seja para sua vida ou seja para atender outras pessoas. Então aqui a gente vai aprender o tarô de maneira prática, ou seja, a gente vai interpretar uma leitura. Eu vou dar um exemplo de uma leitura real que aconteceu na minha prática profissional, então é uma leitura que realmente aconteceu. Obviamente eu não vou dar o nome da pessoa, não vou falar quem é, não vou dar os detalhes da situação, porque pode ser exposição demais, né? A gente vai usar nomes fictícios e vamos florear um pouco a situação aí, tentar pensar em outras possibilidades e tudo mais. Se você chegou até aqui, é novo do canal, não esqueça de se inscrever. A gente vai ter essa análise de vídeo, essa análise de leitura com uma certa frequência, então não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para não perder nenhuma notificação. Já manda esse vídeo para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que também gosta de tarô, para vocês discutirem também o que vocês acham da leitura, se ficou legal, se não foi e assim por diante, tá? Então, vamos à nossa análise, sem mais delongas, para que o vídeo não fique aí muito longo, tá? Vamos lá. Então vamos dizer que uma pessoa aleatória, vamos dar para ela o nome de Cláudia, um nome completamente fictício. Então vamos dizer que Cláudia me procure, eu que sou tarólogo, porque está com problemas no relacionamento, né? A gente sabe que 90% das leituras de tarô que acontecem são por questões de relacionamento, são por questões amorosas, né? E aí essa pessoa, ela é casada já há bastante tempo, vamos dizer aí 10 anos para mais, e está passando agora por problemas no casamento. Então o casamento esfriou, o parceiro ou a parceira, enfim, não dá mais atenção à pessoa, não tem mais ali uma troca, uma presença, né? Esfriou. Então essa é a principal queixa da pessoa, esfriou, não sei mais o que fazer, né? E aí a gente tira as cartas e estas cartas aqui aparecem, né? É muito importante sempre lembrar que, e muita gente não fala isso na internet, mas o principal de uma análise de leitura de tarô é entender o método que está sendo utilizado para aquela leitura. Isso muitas vezes é mais importante do que o que aquela carta específica significa, né? A gente fala muito sobre o significado das cartas, a simbologia das cartas, a gente fala muito sobre o que elas querem dizer, mas não tanto sobre o método de leitura que está sendo aplicado, o contexto, né? Aquela posição. Então, essa daqui é o método de leitura que eu mais utilizo na minha prática profissional, tá? Então, o que eu faço? Eu geralmente utilizo uma posição central para ter uma resposta geral da pergunta. Então, as cartas que estão no meio, elas vão me dar a resposta imediata, vão me dar o contexto do que está acontecendo, tá? E aí eu utilizo as cartas que estão à esquerda como ações favoráveis àquela situação. Então, nas posições da esquerda, nós temos atitudes e modos de ver a vida e ações que serão benéficas para os objetivos das pessoas, para o bem-estar, para a felicidade das pessoas. E do lado direito, a gente tem, então, cartas que são barreiras, né? Atitudes ou visões de mundo que estão dificultando a capacidade daquele indivíduo de ser feliz ou de encontrar objetivos benéficos naquela situação. É uma leitura simples, é uma leitura rápida, né? Essa é uma leitura que eu utilizo assim para ter uma visão geral rápida do que está acontecendo, e a partir daí
a consulente ou o consulente vai fazer mais perguntas, a gente vai tirar mais detalhes, enfim. Mas hoje a gente vai estar analisando apenas a resposta geral da situação e conversar um pouco sobre o significado dessas cartas, tá? Então a gente tem ali na posição central o 9 de paus junto com o rei de espadas, tá? E a gente tem na esquerda o 2 de espadas com julgamento e na direita o 8 de copas com o 7 de ouros. Então a gente vai analisar essa combinação de cartas, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma no jogo geral, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui e fazer uma análise de leitura. E eu espero que a partir dessa análise você possa compreender um pouco mais essas cartas, as ligações que elas têm, as conexões que elas fazem, né? Então vamos começar aí, então, pela parte central da leitura, né, onde a gente tem o 9 de paus com o rei de espadas, né? Então, o 9 de paus é uma carta que, por estar no naipe de paus, tem relação com o elemento fogo. Então, tudo que a gente está falando de paus tem relação aí com a motivação de vida da pessoa, energia, trabalho, vontade de vida, às vezes até fé, religiosidade, espiritualidade, capacidade de se mexer, de fazer, de agir, né? Então, de atuar no mundo, né? O naipe de fogo está muito relacionado com isso. O 9, em específico, é uma carta que traz uma estafa, um excesso, uma vontade de buscar um local confortável, vamos dizer assim, né? Uma capacidade de descanso. Geralmente aparece para pessoas que já estão muito machucadas com alguma situação, uma situação que já se encaminhou de uma maneira que foi muito traumática, muito difícil, né? O 9 de paus, ele tá vindo após o 8, que é a explosão, né? O 8 de paus é a carta da explosão, é a carta dos grandes acontecimentos, né? Onde as coisas tomam proporções grandes. Então, o 9, ele aparece quando a pessoa tá machucada, traumatizada, com dificuldade de seguir em frente, porém a pessoa ainda mantém uma capacidade interna de luta, né? Eu costumo dizer que o 9 de paus é a carta da pessoa que aguenta muito, né? A pessoa, ela tá nos limites, mas ela aguenta, ela tem força para seguir, né? Então é uma carta de força. E já o rei de espadas, a gente tem aí uma capacidade mental de análise muito racional das coisas, né? O rei de espadas é uma personalidade que vai encarnar aí aspectos do elemento fogo e do elemento ar. Então é uma pessoa que é voltada para a ação no mundo, mas de uma maneira muito lógica, de uma maneira muito racional, o que traz aí uma certa frieza, tá? Então, o que a gente vê dessa situação, né? A gente vê realmente uma pessoa que está cansada, que está no seu limite de agir em relação ao mundo, em relação às suas capacidades, né? Então, é muito importante entender que houve uma explosão, então possivelmente aí algum desentendimento, alguma coisa que gerou um estresse maior e a pessoa agora está no seu limite, né? Ela está sentindo que está chegando ali no limiar de acho que eu não dou mais conta a partir daqui, e isso irá virar uma questão muito forte. Então a gente já está lidando aí com uma situação que é muito particular, muito sensível, né? Uma pessoa que já está aí no limite da sua capacidade, que já explodiu, inclusive, já teve aí algum tipo de explosão, né?
Além disso, o 9 de paus ele pode trazer algum processo de doença, algum processo de dificuldade física, de não ter mais força, ou pode ser só uma desmotivação geral. E aí tem que se conversar com a pessoa para entender o que realmente está acontecendo ali, né? Mas de maneira geral, ou essa pessoa ela é fria, ela mesma, né, a consulente, por mais que ela esteja reclamando de uma frieza no casamento por conta do rei de espadas, a gente pode estar falando de uma pessoa que está muito na tendência de buscar coisas racionais, de trabalho, enfim. A pessoa pode ter um objetivo aí financeiro, um objetivo, não vou dizer financeiro, mas um objetivo de construir coisas a partir da sua mente, de criar, de atuar no mundo. Então, muito provavelmente alguma coisa aí com carreira, com vontade de construir no mundo alguma vontade e acaba se esquecendo de outros aspectos na vida, né? Então é isso que é importante conversar. Se essas vão ser características que estão no marido, né, da consulente ou esposa, enfim, tanto faz, ou se a pessoa ela se enxerga dentro dessa característica para a gente poder então entender o que está acontecendo, né? O diálogo ele é muito importante numa leitura de tarô, tá? Até porque o conhecimento das cartas ele é muito abrangente e se a gente não tem uma troca real com a pessoa, um olho no olho, um cuidado de entender o que está acontecendo na situação, o contexto, a gente pode sim acabar dizendo alguma coisa que não faz sentido nenhum, né? Mas a gente tem aqui uma pessoa que está no seu limite, e está no seu limite por conta da frieza, porque uma pessoa envolvida nesse relacionamento está muito perdida em objetivos de construção, de criação, que pode ser de carreira ou não, e o casamento, o plano amoroso da vida fica de segundo plano, né? Então, a partir daí, a gente pode, então, começar a tirar outras percepções, né? E ir para as outras cartas. Do lado direito, que a gente tem as barreiras, a gente tem, antes de tudo, o 8 de copas, que é uma carta muito interessante para estar aqui, principalmente com o 9 de paus, porque é uma carta muito forte de exagero de emoções, tendendo até à depressão. Então, o que acontece? A consulente, muito provavelmente, ela está numa estafa emocional tão grande que não possui mais forças para desempenhar, às vezes, tarefas até muito simples, né? O 8 de copas, ele traz um isolamento, ele traz uma vontade de se isolar, ele traz uma dramatização muito forte das coisas. Então é uma pessoa que pode estar exagerando respostas emocionais, se sentindo mais atacada do que a realidade. Então, essa carta é um convite para a pessoa se enxergar e talvez pensar se algumas respostas emocionais não estão sendo exageradas além da conta. Até porque a pessoa está passando aí por uma situação de falha, né? O 7 de ouros, também conhecido como fracasso, né? É uma carta que traz aí uma situação de dívidas, uma situação de empreitadas que não dão certo, uma situação de você ter que lidar com objetivos, na maioria das vezes financeiros, que não deram certo. Então a gente está falando aí de uma pessoa que tenta coisas na vida e elas não funcionam, elas não vão para frente. Então a gente está falando aí de uma consulente, uma pessoa que tá no seu limite das coisas não funcionarem, tá ainda muito presa ao passado, não consegue desapegar de coisas que não deram certo, acha que as coisas vão ser sempre assim. Então, de início, né, com essas cartas, a gente tem aí a observação de uma pessoa que é muito negativa frente à vida e que tende a exagerar as dificuldades da vida. Isso vai fazendo com que a pessoa se feche, com que a pessoa não queira mais
enfim, tá participando dos ambientes sociais, né? É uma pessoa que vai ter uma tendência a se vitimizar um pouco. Então, tudo isso precisa ser conversado com escuta, com cuidado, né? A gente não vai colocar a pessoa aí numa situação de confronto, mas tentar trazer questionamentos e perguntas para que a pessoa tente enxergar se possui aí uma certa tendência depressiva, porque o que pode estar acontecendo nessa situação é que o parceiro ou a parceira não está também mais dando conta de conseguir lidar com essa dramatização, com essa negatividade, com essa pessoa que está sempre reclamando de estar no mesmo lugar, reclamando das coisas não andarem. Então, a gente precisa, com essas cartas, né, com essa junção, convidar a pessoa a refletir sobre como ela lida com fracassos e a prisão dela ao passado, porque isso está batendo no relacionamento de maneira muito, muito forte. Então a gente precisa convidar a pessoa para essa reflexão e também orientá-la a pedir ajuda, porque o 8 de Copas é uma carta que majoritariamente vai pedir com que a pessoa entre em algum tipo de processo terapêutico, tá? Principalmente psicológico, para lidar com tendências depressivas e de isolamento. Porque a tendência do 8 de Copas é gerar cada vez mais estagnação, ele deixa as coisas cada vez mais paradas e a pessoa vai se entregando cada vez mais ao peso daquelas emoções. Se não há movimento, tá? Isso vai fazendo com que as coisas vão piorando cada vez mais. Então é uma pessoa que tem que se movimentar, tem que ter um ritmo aí de fazer as coisas por ela para sair dessa estagnação. Então essas cartas trazem uma configuração de que muito possivelmente esse parceiro ou essa parceira está entrando numa estafa emocional por conta da outra pessoa e não está sabendo mais lidar. Né? Isso vai gerando uma barreira, vai gerando uma frieza, uma dificuldade de trazer a pessoa para perto de si novamente. Quais são os conselhos do tarô em relação a isso? A gente vai ter o 2 de Espadas, né? Que é muito conhecida como a carta aí da decisão, né? Então, assim, essa pessoa que veio procurar o tarô sabe o que deve fazer, tá? Sabe a decisão que deve tomar. E o que acontece, né? Como o 2 de Espadas é uma carta muito diplomática, tá? É uma carta que tende a ir ao meio, né, do caminho, ficar em cima do muro, né? O 2 de Espadas tem uma relação muito forte com a decisão antes do agir. A pessoa fica presa apenas no pensamento, apenas na decisão. E geralmente evita conflitos, né? O 2 de Espadas é uma carta que tem relação com a Lua em Libra, por exemplo, né? Então o nosso campo emocional interno, ele tende à diplomacia, ele tende a preservar as aparências, ele tende a preservar as opiniões e a visão do outro, ao invés de me valorizar e causar talvez um desconforto no processo da minha autovalorização. Então, essa é uma das coisas mais importantes de entender com os 2 de Espadas. Então, o que acontece? Muito provavelmente, essa consulente é uma pessoa que vive a vida muito no agradar. Então, não toma decisões, vive a vida de uma forma passiva, deixando com que a outra pessoa decida, né? Eu não quero comprar briga, eu não quero me indispor de alguma maneira. Então, eu não não vou causar problemas, né? Porém, isso vai gerando raiva, isso vai gerando um vento interno, vamos dizer assim, já que o naipe de espadas é relacionado ao elemento ar, isso vai gerando um vento interno de raiva e a pessoa vai se sentindo desvalorizada, vai sentindo que ela não tem voz, vai sentindo que ela não tem presença. Porém, isso é uma auto-escolha, né? A pessoa não quer entrar na briga. E isso, relacionado com a carta do julgamento,
né, mostra um evitar das coisas que devem ser feitas, né? Então a pessoa sabe o que tem que fazer, né? Ela tem a consciência e ela tem a inteligência necessárias, até pelo naipe do rei de até pela presença do rei de espadas, ela tem a consciência e a inteligência suficientes para entender o que deve fazer, porém não quer tomar essas decisões para evitar conflitos. Então, o que deve ser feito nesse relacionamento aqui é deixar de evitar conflitos, né? Tem que realmente sentar um na frente do outro e falar coisas que não estão sendo ditas, estão sendo deixadas de lado. E aí, conforme a pessoa for colocando para fora o que ela quer ser valorizado, sem a afetação emocional, né? Sem o exagero, sem o drama, sem o vitimismo, né? Com a vontade de resolver e com a vontade de se autotransformar também, né? Ao invés de colocar a culpa só no outro, eu passo a observar também o que eu tenho que trazer, porque isso é a carta do julgamento, né? A carta do julgamento, ela traz uma visão de que eu tô vendo o que deve ser feito, né? Eu sei o que deve ser feito, eu só não estou fazendo. E aí, se não há uma transformação interna capaz de refletir na realidade, não vai haver mudança. Então, esse é um caso onde a pessoa está colocando toda a responsabilidade no outro, só que esse outro cansou, né? Chegou num processo aí onde não tem mais energia para dar e vai ser necessário trazer mudanças. Então, esse é um caso onde, se não há uma terapia de casal, se não há uma capacidade de se refletir juntos, né, de conversar juntos aquilo que possa trazer melhores resultados, não vai ter mudança, né? Eu fecharia essa leitura dizendo assim, olha, não adianta ficar tentando sempre as mesmas coisas e querer que os resultados sejam diferentes. É necessário que se tente algo diferente para que se tenham resultados diferentes. Acredito que essa seja aí a melhor mensagem que o tarô vai trazer nesse momento. Então, a minha análise inicial dessa leitura seria esta conversa, seria esta reflexão. E a partir disso, conforme a pessoa vai trazendo mais perguntas, conforme a pessoa vai trazendo aí outras questões, seria necessário tirar mais cartas, né? Mas o ponto principal dessa leitura é trazer a pessoa para a reflexão da autorresponsabilidade. Qual é a sua responsabilidade, então, dentro disso, para que as coisas possam dar certo? Porque é uma pessoa que não está se autopriorizando e que teria que começar a meter a bronca de bancar aquilo que quer e ir para cima, mesmo que isso tragam dificuldades, conversas difíceis, enfim, porque a, a tendência é essa raiva for ficando cada vez pior e às vezes a pessoa até está se isolando e o parceiro não consegue mais chegar perto, né? Ou se chega perto tem uma explosão e aí não tem como, né? E aí a pessoa cansa de querer lutar por aquilo. Esse é um relacionamento, né, com essas cartas que está indo para o fim, tá? As pessoas às vezes têm muito medo de cartas como a Torre ou cartas como a Morte, enfim. Mas às vezes esquecem que existem determinadas junções, né, que são às vezes muito mais tendenciosas a um fim. Aqui a gente tem o 8 de Copas, que é uma carta que tende a um isolamento, a um processo depressivo muito forte, e o 9 de Paus, que é uma carta que tende ao cansaço, né, ao ter que dar aí as últimas... Eu tô nos meus últimos fôlegos, eu ainda tenho para dar, mas eu sei que eu tô quase no limite. Então, assim, se não modificar algo agora, né, se não houver um processo de reflexão, de autoobservação e de mudança de si, esse é um relacionamento que, infelizmente, de acordo com essas cartas, está tendendo ao fim, e ao fim por conta da frieza. As pessoas param de ligar uma para as outras e aí vai realmente ao fim, tá? Então, espero que
essa reflexão sobre as cartas tenha sido interessante e que ao refletir sobre essas cartas dentro de uma situação real, vocês possam ter feito conexões e trazer aí questionamentos que vocês podem deixar nos comentários para a gente conversar. Foi um prazer ter vocês aqui sobre o tarô e eu espero que possam estar comigo numa próxima análise de leitura com outra situação e outras cartas. Até mais!